Olá pessoal, estamos aqui para fazer o terceiro vídeo de PG, tá? Esse vai ser o último e nós vamos tratar da soma dos termos de uma PG infinita em que a razão é um número entre 0 e 1, tá? Vamos analisar e ver o que acontece. Então vamos analisar essa fórmula aqui e considerar que agora o número de termo é um número infinito. Então, esse n aqui é um número infinito. Eu vou ter que pegar a razão e elevar a um número infinito, porque esse n é a quantidade de termos da progressão. Outra coisa que nós queremos analisar é que se a razão é um número entre 0 e 1. Tá? O que seria um número entre 0 e 1? 0,2, 0,4, 0,5, 0,9, 0,99, qualquer número entre 0 e 1, que geralmente vai ser representado por uma fração. Por exemplo, a fração 1 sobre 2, tá? Exemplo de razão entre 0 e 1, entre 0 e 1, é a fração meio, tá? 1 sobre 2. 1 sobre 2, tá? Ou 0,5, tá? Isso é um caso de razão entre 0 e 1, ok? O que acontece? Nós vamos analisar esse elemento aqui, ó, o Q elevado a n. Vamos ver o que acontece com Q elevado a n quando a razão é uma fração, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, essa fração aqui, 1 sobre 2. E aqui no expoente, perdão, eu não quero isso aqui. Eu quero... O que acontece? Se aqui for 5, por exemplo, se eu tiver só 5 termos, isso aqui já ia dar, sabe quanto? Ia dar 1 sobre 32. Percebe que isso aqui vai ficar pequeno? Agora, imagine que isso aqui fosse 10. Já vai dar 1 sobre 1024. Certo? Então, esse número está ficando, esse número de baixo está explodindo e o número de cima está ficando pequeno. Tá? E isso vai sempre acontecer quando o denominador for maior que o numerador, porque aí é um número entre 0 e 1. Tá? Entre 0 e 1 é sempre um número positivo. Agora, imagine se esse número aqui, ó, fosse um número desses que você já conhece. Conhece aqui, ó? O que significa esse símbolo? Infinito. Já pensou? 1 elevado ao infinito vai dar 1. Se eu pegar o 2 e elevar ao infinito, sabe o que vai acontecer? Vai dar o próprio infinito. Então, 1 dividido por infinito, tá? O que vai acontecer? Vai tender a 0. Aqui nós teríamos que usar a noção de limite no infinito que a gente usou lá no cálculo 1. Ok? Então, esse número aqui, nessa fórmula, se o Q for um número entre 0 e 1 e o n for para o infinito, esse Q elevado a n vai tender a 0. Então, o Q elevado a n vai tender a 0. E o que vai acontecer com essa fórmula aqui? Ó? O que vai acontecer com essa fórmula? Ora, aqui vai ter um 0. Vai ter um 0. 1 menos 0 dá quanto? Quanto que dá 1 menos 0? Vai ficar A1
A1 vezes... Quanto que dá 1 menos 0? Hein? Oh, peraí. É A1 que eu quero. A1 vezes, aí no parênteses vai ficar 1. Tá? Porque 1 menos 0 é 1. Sobre 1 menos Q. Olha que maravilha. Nós temos agora uma fórmula muito simples para calcular a soma. Vai ser A1. Apesar da PG ser uma PG infinita, que a gente teria muita dificuldade em calcular essa soma, a fórmula dela é muito mais simples do que a fórmula de uma PG finita. Tá? Porque a PG finita, a fórmula é esse aqui, esse trambolho todo. Já a soma da PG infinita de razão entre 0 e 1 vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Olha que maravilha! Então, vamos copiar essa fórmula aqui para a gente poder usar. Tá? Então, ó, SN, a soma de uma PG infinita vai ser calculada por meio dessa fórmula aqui. Tudo bem? Então, essa é a fórmula da PG infinita. Apesar dessa fórmula ser a mais simples, ela é a mais importante. Ela é a que mais se usa. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Esse aqui é o exemplo 1, porque essa aula estava junta com a outra, mas eu vou separar em duas. Então, esse é o exemplo 1. Tá? Esse exercício aqui já caiu até numa prova nossa. Ó. A medida do lado de um triângulo equilátero é 20, certo? Já estou até mostrando aqui o desenho, é 20. Unindo-se os pontos médios de seus lados, eu vou ler aqui tudo, depois a gente mostra. Ó. A medida do lado de um triângulo equilátero é 20. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtém-se um segundo triângulo equilátero. Unindo-se os pontos médios dos lados do novo triângulo, obtém-se um terceiro triângulo equilátero. E assim por diante, indefinidamente. Eu posso fazer isso e nunca vou parar de fazer. Tá? É só você ir dando zoom e nunca acaba. Calcule a soma dos perímetros de todos esses triângulos. Já pensou? Nós vamos, o perímetro desse triângulo de fora é 20 mais 20 mais 20, que é 60, certo? O perímetro desse segundo triângulo que eu construí a partir dos pontos médios, se é ponto médio, então vai ter 10 aqui a medida. Então vai ser 10 mais 10 mais 10, é 30, tá? Vamos anotar aqui, ó, os perímetros. O primeiro vai ser 60, tá? O perímetro, porque é 20 mais 20 mais 20. Vamos somar aqui já. Tá? O segundo é 10 mais 10 mais 10. Vai ser 30. Ok? E o próximo vai ser 5 mais 5 mais 5. Vai ser 15. Ok? O próximo, que é a metade de 5, vai ser 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Daria 7,5. Tá? Mas essa soma vai ser infinita, ok? Porque essa construção é infinita. Se você for dando zoom, você vai perceber que isso aí não vai acabar. Agora, como é que a gente vai conseguir fazer uma soma de uma coisa que eu nunca vou parar de achar termos novos? Aí que entra a vantagem dessa fórmula. Porque se eu olhar para esses números aqui, ó, 60, 30, 15, o que está acontecendo? Está diminuindo a metade, está caindo pela metade. De 60 dividido por 2 dá 30, 30 dividido por 2 dá 15, 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, nós temos aqui uma PG infinita de razão. Qual é a razão dessa PG? É só você dividir um termo pelo outro. Aliás, é por isso que a gente usa a letra Q, de quociente, tá? Poderia ser um R também de razão, né? Mas a gente já usou R lá na PA
mas aqui faz mais sentido falar em razão do que lá na PA. Então, 30 dividido por 60 dá 0,5, ou 1 sobre 2. Então, aqui nós temos, deixa eu escrever isso aqui, em forma de fração, a nossa razão, opa, peraí. A razão aqui é 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. Tudo bem? Então, nós temos um caso de PG infinita com razão entre 0 e 1. Portanto, nós podemos usar essa maravilhosa e simples fórmula, ok? Para calcular essa soma, porque esse não dá para fazer no braço, tá? Quando ela é finita, ainda dá para fazer no braço. Esse não dá para fazer no braço. Olha o poder dessa fórmula, né? Porque eu não conseguiria fazer nunca essa soma no braço, tá? Porque são infinitos termos. E eu teria que ficar calculando esses termos até ele ficar muito próximo do zero. Nesse caso aqui, ele já resolve para a gente, porque nós já usamos a noção de limite quando nós deduzimos essa fórmula. Ok? Então, vamos calcular aqui, ó. Quem vai entrar no lugar do A1? No lugar do A1 vai entrar o 60. Beleza? E aqui, ó, no lugar do Q, vai entrar a razão, que é essa fração meio. Tá? Deixa eu fazer 1 sobre 2. 1 sobre 2. Ok? Então, ó, quanto que vai dar isso? Isso aqui é a divisão de fração. Então, vai ser 60 em cima. Quanto que dá 1 menos meio? 1 menos meio é meio. Que maravilha! Ok? Então, nós temos aqui uma divisão de fração que eu faço assim, ó. A fração de cima, nós temos duas frações aí, ok? O 60 também é uma fração, só que é 60 sobre 1, tá? Vezes a outra fração, vezes 2 sobre 1, tá? Inverte a fração de baixo, que é 2 sobre 1. Isso vai dar 60 vezes 2, 120. Olha, deu o número exato, olha que maravilha. Apesar desses números irem se tornando cada vez um número decimal, com casas depois da vírgula, ele vai dar o número inteiro. Que maravilha. Ok? Então, olha que poder essa formulinha aqui. Tem um outro tipo de exercício que nós vamos só comentar aqui. Ó. Se eu tivesse esse número aqui, ó, um número infinito. Lá no ensino fundamental, a gente aprende a transformar esse número numa fração, tá? A gente sabe até de cor isso aqui, né? A gente sabe que vai dar 5 nonos, tá? Esse dá para fazer de cor, tá? Não é qualquer um que dá para fazer de cor, tá? Mas essa é a fração que a gente chama fração geratriz desse número. Tá? Se você dividir o 5 por 9, vai dar 0,5555 infinito. Tá? Quem não acredita, faz aí na calculadora. Mas eu quero usar esse recurso aqui, ó, para calcular isso. Tá? Por quê? Porque esse número aí, ó, esse número 0,5 infinito, esse número é igual a quem? A 0,5 mais 0,05 mais 0,005 mais 0,0005. Infinito isso aí, tá? É uma soma infinita. Ok? Concorda que essa soma aqui representa esse número? Ó, se eu somar 0,5, a primeira casa decimal
depois da vírgula, é esse. Ó. Esse é a segunda casa, que é esse 5. Esse é a terceira casa. Esse é a quarta casa. Então, se eu somar esses valores aqui, vai voltar para cá. Por que eu quero fazer isso aí? Porque isso aqui, ó, esses valores aqui formam uma PG. Tá? Isso aí é uma PG em que o primeiro termo é esse aí, ó, 0,5. E quem é a razão? E a razão é o quê? A razão, se eu dividir 0,05 por 0,5, vai dar 0,1. Tá? A razão é 0,1. Que é igual a 1/10, se eu quiser escrever em forma de fração. Ok? Vamos baixar essa tela. Isso aqui... Oh my God! Eita! Aqui, ó. Isso aqui é 1/10. 1/10. Tudo bem? Então, vamos achar a fração geratriz desse número? Vamos usar a fórmula do termo geral aqui, da soma dos termos de uma PG infinita. Por que eu posso usar essa fórmula? Porque isso aqui é uma soma infinita, tá? A gente até mais tarde vai aprender sobre isso, conceito de série, né? Vou copiar aqui essa fórmula. Quem é o primeiro termo? Aqui. Quem é o primeiro termo? Quem é o primeiro termo? É 0,5, tá? 0,5. Quem é a razão? Quem é a razão? 0,1. Ok? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Em cima vai ficar 0,5, 0,5, e embaixo vai ficar 0,9. Ok? Isso, se eu multiplicar por 10 em cima, tem duas maneiras de fazer isso aí. Eu multiplico em cima por 10, vai dar quanto? Se eu multiplicar por 10. Aí a divisão já acabou. Se eu multiplicar por 10 vai dar 5, se eu multiplicar por 10 vai dar 9. Então, coincidiu, ó. Cadê? Nós fizemos isso aqui, ó. 5 nonos, tá? Não é muito bom fazer desse jeito aqui, porque às vezes dá um número mais complicado. Então, o que a gente faz aqui, ó? Desde o início eu já poderia ter usado isso aqui em forma de fração. Isso aqui, ó, 0,5, não é a mesma coisa que 5 sobre 10? Isso aqui é 5 sobre 10, tá? 5, não é 5 décimos? 5 décimos. E esse aqui é 9 décimos, ok? 9 décimos. E aí, ó, essa fração de cima vai ser 5 décimos eu vou fazer a fração de cima vezes a inversa da de baixo, tá? Então, seria 5 décimos vezes 10 sobre 9, que é a inversa, tá? Então, cancela esse 10 com esse 10, então vai dar o quê? Vai ficar 5 sobre 9. E assim está resolvido, ok?